Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos com os senhores todas as semanas gravando uma nova série de programas terapêuticos, né? Eu acho que, na verdade, já lá há muitos anos atrás, nós começamos este projeto de fazermos programas terapêuticos na televisão. Isso já aconteceu na TV Gazeta, no começo dos anos 80, comecinho dos anos 80. Depois continuamos em diversas televisões comunitárias, educativas, no YouTube, agora na televisão aberta de São Paulo desde 1998. Então, estamos aqui com vocês para transmitirmos aquilo que se chama trilogia analítica. É uma ciência. A ciência que unifica os campos do conhecimento, inclusive da teologia e da filosofia. Por que que nós fazemos isso? Porque esses programas e a ciência trilógica, ela é voltada para auxiliar o ser humano no seu sofrimento, nas suas doenças, nas suas neuroses, ansiedades, até nas psicoses, nos conflitos. Portanto, temos cursos voltados para isso, temos programas de atendimento, análises individuais e de grupo, e uma série muito grande de programas terapêuticos, de televisão e de rádio. São distribuídos gratuitamente para que você se beneficie e transmita esses benefícios aos seus familiares e conhecidos. O Dr. Kepp está trazendo hoje, Dr. Kepp, as suas explicações a respeito da verdadeira ciência, né? A verdadeira existência. Bom, você está querendo falar, né, Cláudia, que a ciência atual em geral, essa ciência que existe pelo mundo todo, é uma ciência que aboliu Deus dos padrões da ciência, né? Como se colocando Deus, então não se fizesse ciência. E eu acho que esse que foi o maior engano dos cientistas, porque eles fizeram, a partir da Idade Moderna, uma separação entre religiosidade, espiritualidade, filosofia, ou então o alemão fala Weltanschauung, né? Tipo de filosofia de vida, assim, da sociedade, e a própria ciência, que é um fator experimental. Então, como é que pode haver uma ciência que fale, por exemplo, da vida psíquica, que não trate da vida espiritual, que é uma vida também psíquica, e principalmente psíquica, e que não fale também da vida, vamos dizer, social, da existência humana. A vida, vamos dizer, o trabalho científico é um trabalho que visa apenas lidar com fatores materiais imediatistas, fatores assim materiais que possam ser assim fotografados, e não de fatores, vamos dizer, mentais, que não podem ser fotografados, pelo menos por enquanto. Então eu escrevi um livro lá no Hospital das Clínicas,
veja o nome. Até o nome meio esquisito, né? Para qualquer cientista, esse nome, a medicina da alma, é um nome, assim vamos dizer, para dizer que existe uma medicina que não foi feita ainda. Essa medicina é a medicina da vida psíquica. O que é a vida psíquica, né? A vida psíquica é o pensamento, é a emoção. A vida psíquica é ligada a fatores mais assim invisíveis, de maneira que esses fatores invisíveis são fatores que, se o indivíduo pensa de um modo errado, ele está pensando assim de um modo patológico, né? Estragando então a vida psicológica. E eu escrevi depois um trabalho, aí veja, Psicoterapia e Exorcismo. Esse livro aqui, para mostrar que fazer psicoterapia entra até no processo de exorcismo. Exorcismo é afastar os maus espíritos. Então, se o indivíduo ele não acredita no maus espíritos, ele está praticamente levando junto aos maus espíritos e escravos deles. Então, nós queremos dar ênfase, né, agora no nosso trabalho, agora no século XXI, nosso trabalho sobre a vida psicológica, que a medicina não tratou, a vida da alma. Então, toda doença vem justamente desse lado da alma. Quer falar, César? O senhor está falando da ciência ateia. Eu me lembro que esse método científico ele se arraigou muito no século XX em função daqueles primeiros filósofos, né? O Comte, aquele Karl Popper, que institucionalizaram uma metodologia científica muito materialista. E eu me lembro, Dr. Kepp, que naquela época, eu já li vários livros, de que naquele momento estava surgindo o estudo dos espíritos também. E era um estudo científico, como o senhor mesmo fala naquele livro Metafísica 2, volume 2, o senhor discorre muito sobre esse tema. Então era comum muitas pessoas em hospitais ou em leitos de morte, antes de partir, eles se comunicarem com espíritos, mas eram milhares e milhares de casos. Tudo isso foi suprimido pela ciência materialista. Então, desde os anos 1900 até agora, a gente colocou todos esses fenômenos espirituais como se fossem ilusões ou delírios da pessoa. E não são, eles são reais e precisariam ser estudados. Olha o prejuízo que a gente teve com a materialidade da ciência hoje. Quer falar mais do Sidney, né? Sim, doutor. Teologia. Sim, Dr. Kepp, isso que o professor César falou é muito importante. Essa materialização das ciências atingiu mesmo a teologia. A teologia hoje ela meio que se tornou uma ciência social, se baseia muito no social e muitas vezes desacredita nas questões espirituais, nos fenômenos espirituais. Então, essa materialização, esse reducionismo, né, das ciências do ser humano atingiu também a própria teologia. Atingiu a psicologia, atingiu até a filosofia, porque não se estudam mais causas, só fatos e fenômenos, sintomas. Então, isso é tudo que é baseado em fatos materiais e sintomas somente, é fadado ao erro, porque não se vai nas causas. Então, também na medicina, né, como o senhor estava mencionando, ficou super materializada, apenas observando o corpo. E, por exemplo,
muitas coisas se orientam para que a pessoa tenha um bom sistema imune, né? Então, geralmente fala, faz exercício, come aquilo, não come aquilo, dorme bem, dorme 8 horas, dorme 5 horas. Tem todas umas teorias para fortalecer o sistema imune, mas o essencial, a vida psicológica, como o senhor menciona, e também a doutora Cláudia, neste livro, A Cura pela Consciência, pioneira, né, desde os anos 80, explicando, né, e na medicina da alma, que um pensamento ruim, ele abala rapidamente nosso sistema imune. Então, é muito comum quando a pessoa fica com uma ideia irritada, raivosa, triste, as imunoglobulinas, nossos anticorpos, eles já ficam diminuídos durante até 6 horas. Aí a pessoa fica depois com resfriado, fica com dores, fica cansada, ou tem outras doenças também. Eu gostaria também de trazer aqui, né, um conhecimento muito importante, porque isso afetou diretamente o ramo do direito e da justiça. Porque através da história, o direito sempre foi fazer a unificação, a ponte entre o ideal e o real. E com, por exemplo, o filósofo, pensador Augusto Comte, isso foi quebrado. A fonte, que era a principal da teologia, da filosofia e da metafísica, deixou de ser para dar vazão somente à razão humana, à vontade humana, né? E só que a razão não é a fonte de todo o conhecimento. Então nós estamos tentando agora, através deste trabalho da ciência da trilogia analítica, restaurar, né? Recuperar essa unificação dos saberes, porque só assim a gente vai estudar as verdadeiras razões das causas dos problemas. Então, eu escrevi este último livro, chamado Parousia, que seria a restauração do paraíso. Mas justamente com essa intenção. Tem até uma foto na China de um autor americano, né, mostrando a entrada muito bonita de pavilhões assim, greco, assim, do passado, da parece antiga Atlântida, Grécia, né? Né, doutor Kepp? Parece Atlântida. Isso, parece. Então, esse trabalho que eu fiz de parousia seria justamente para mostrar que essa questão, vamos dizer, do paraíso que existiria antes, foi quebrada pelo quê, né? O que quebrou, né? Esse paraíso que a gente vivia foi o capeta, né? O demônio, né? O Lúcifer, né? Que ele foi expulso lá do paraíso celeste por Miguel, Arcanjo Gabriel, Rafael. Em vez deles irem para, vamos dizer, o reino deles, né, que era o reino, o inferno, eles se aboletaram aqui neste mundo, né, no nosso planeta, e tudo que existe de desordem no nosso planeta, de catástrofe, toda e absoluta doença e tudo que dá errado aqui teve inspiração em quem? No Lúcifer. Então, o que aconteceu? O ser humano vivia ligado ao ser divino, né? Então vivia feliz. A hora que ele achou que ele devia se desligar, ele devia ser um deusinho, que o próprio, vamos dizer, Lúcifer deu ideia que se ele se deixasse assim levar pelo Lúcifer, se ele se desligasse de Deus, ele seria também deusinho. Então a gente pode dizer isso, que toda doença, todo mal que existe no mundo, absolutamente
tudo de errado veio do Lúcifer, veio dos demônios. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu pensei também, Dr. Kepp, que é interessante lembrar, né, que esse paraíso que se vivia era uma sociedade altamente desenvolvida, porque às vezes dá a ideia que paraíso era algo só da natureza, até meio primitivo às vezes, e não é nada disso. Então a gente imagina uma sociedade altamente desenvolvida cientificamente, socialmente, artisticamente, o que deveria ser a sociedade humana vivendo em ligação com o Criador, né? Comparando a situação que a gente tem hoje no mundo. E o seu trabalho tem essa proposta, o ser humano se religar a Deus, para trazer de volta esse paraíso que ficou lá atrás. Então, provavelmente na Confederação Cósmica são os planetas ligados entre si, aqui com esse nosso Sol sendo o centro. A Confederação Cósmica parece que é o único planeta terrível que existe, que se ligou aos demônios, é a Terra. Então, se fala de Vênus, né? Então, existem aquelas estátuas incríveis mostrando como o povo naquele tempo era formoso, era bonito. Então, eu quero dizer o seguinte: tudo o que foi feito depois aqui foi no sentido de lidar com as coisas materiais e não com as coisas espirituais. Então, a causa de tudo, que é praticamente o espírito, né, que também junto com a matéria deu o ser humano, deu tudo que existe, foi deixado de lado. Então, o problema nosso é um só. É o problema de seguir as coisas erradas também e não retornar ao que é perfeito. Quer falar? Então, e as consequências, né, para nós seres humanos é tanto sofrimento e tantos problemas de saúde. Então, basta ver que a cárie dentária é a doença mais comum da humanidade. Nós sofremos tanto com uma doença, essas doenças da boca também são, né, psico-energéticas e espirituais. Então, esse pacto que nós fizemos com Lúcifer, acabamos com nossos dentes, né, com o nosso corpo. Nós só adoecemos. Então, imagine como seria a parousia, né? Todo mundo com muita saúde e sem sofrimentos. Em outras palavras, né, Dr. Kepp, o senhor está dando a ideia de que parece que a gente fez um pacto com os demônios aqui na Terra, inconsciente até, né? Pela mesma doença que a gente tinha do Lúcifer. Lúcifer queria ser um deus. E o senhor aponta que a maior doença do ser humano é até a mania. Também um desejo de querer ser como um Deus. Então, nesse sentido, a gente faz um pacto com essas entidades demoníacas e quer construir um mundo aqui sem Deus. Então, é assim que a gente acolhe esses demônios na Terra, por esse pacto, dessa amizade mórbida. E esse é o resultado que a gente está tendo. O mundo está se destruindo à beira de uma guerra, uma economia falida, uma medicina falida, totalmente materialista, e o ser humano cada vez mais longe da causa que é Deus, da espiritualidade, né? Então o problema é um só. É quando o ser humano deixou a orientação divina, que é chamado paraíso, né? Paraíso terrestre, e resolveu seguir a orientação demoníaca. Então, quando o indivíduo tem uma doença, quando a pessoa fala uma coisa errada, quando tem um vício qualquer, quais são os vícios, né? É inveja, é questão de avareza, é questão de preguiça, de luxúria, de teomania, principalmente, que o ser humano pode ter e que leva a se afastar
do verdadeiro sentido da vida, que é a parte das virtudes. Então, ele entrou na parte dos vícios, e a parte dos vícios trouxe todas as doenças. Então, preciso dizer o seguinte, quando o indivíduo, né, quando tem assim uma dor de cabeça, tem um problema assim qualquer, é sinal que ele está se seguindo uma orientação errada. Então, toda orientação errada que o indivíduo tem na cabeça é uma orientação que veio de quem, né? Do Lúcifer. De maneira que, para que o ser humano seja feliz novamente, nós fizemos o trabalho trilógico para conscientizar os erros que, vamos dizer, que em todo o setor da vida atual usa e segue e, portanto, sai fora da verdadeira realidade. Eu gostaria de mostrar um gráfico qual deveria ser a verdadeira existência. Então, a verdadeira existência é baseada no seguinte: cada ser humano deveria viver a serviço da sociedade. Então, se o indivíduo, ele nasceu na sociedade, é claro, né, humana, e essa sociedade ele rejeita, ele não dá valor nenhum, pelo contrário, só explora. Então, é uma pessoa assim já doente. Então, o que é a doença, né? É quando o indivíduo esquece que ele vive numa sociedade internacional, que vive numa confederação cósmica, né, de pessoas incríveis, e não aceita. De maneira que o ser humano, quando agora, né, ele tem um problema qualquer, esse problema que veio depois que ele deixou a orientação, a parte, vamos dizer, de direito, até a parte de direito, que deveria ser de acordo com o ser divino, né? O ser divino é que criou tudo que existe, inclusive as leis da advocatícia, né? As leis assim para serem usadas no nosso planeta. Então, a questão é muito importante, porque Freud, ele era médico, ele não tinha ideia, né, da parte, vamos dizer, de lei, a parte legal. Ele queria ver o fator assim, vamos dizer, o fator patológico, assim ligado até a Deus, né? Ele se dizia ateu. Então, veja, são 3 figuras tidas como gênios, né, que transtornaram a humanidade. É o Freud, ele era médico, ele negou a parte espiritual, a parte, ele mesmo que ele notasse que tem um elemento interno, mas ele negou na prática, né? Cuidar desse elemento assim interno no sentido assim demoníaco, que essa parte interna patológica é a parte demoníaca que o ser humano tem, ou então a parte que tinha, que agora, pouco a pouco, a gente vai deixando. Até tem uma ideia, né, de Tomás de Aquino,
que ele fala que a alma não tem problema nenhum. Imagina, falta de conhecimento, né? Então, como se o problema fosse no corpo. Se a pessoa sem o corpo não teria, assim, vamos dizer, nenhum problema. Então, Dr. Kepp, daqui a pouco a gente volta para o senhor falar dos 2 outros grandes demônios ou nocivos na civilização. O senhor falou Freud e agora faltam mais 2. O senhor disse que eram 3. Até. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Por isso, quando ouvir falar de Kepp Motor, você pode acreditar. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a Escola de Línguas, que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas, isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo. Eu me chamo Eric, eu sou de Brasília, eu trabalho atualmente com a área de TI. Hoje eu faço o curso de Pedagogia da FATRI. É uma faculdade, além de ser única, completamente diferente das outras, é acessível, né? Porque eu morando em Brasília não conseguiria fazer aqui, então o fato de ser EAD ajuda muito. No caso da FATRI especificamente, é difícil dizer porque é muito diferente, porque eu percebo por cada professor, por cada pessoa que faz parte, que é algo feito realmente de coração. E o fato de ser gratuito só deixa isso mais claro ainda, porque ninguém tá lá fazendo por obrigação, por dinheiro, tá fazendo por pura paixão. E isso é o que mais me motiva. Realmente ser uma boa pessoa é algo que eu sempre acreditei, mas que nunca tive a certeza se realmente era o certo, se realmente era assim que acontecia, se fazia sentido, porque a sociedade como um todo sempre te leva justamente para o lado contrário. Então isso me impacta bastante. As Faculdades Trilógicas Kepp Pacheco criaram cursos de graduação inteiramente gratuitos, beneficiando hoje mais de 500 alunos do Brasil e do exterior. Você também pode participar desta boa ação para o mundo e para si mesmo. De que forma? Com os livros da trilogia analítica publicados pela Proton Editora. Faculdades Trilógicas. Terapia para o mundo.
Olá a todos, eu sou a Lívia. E eu, Fabrício. Somos professores das faculdades trilógicas e da Millennium, que é o Centro de Línguas da faculdade. Queremos convidá-los para participarem de nossas imersões em Cambuquira, uma pequena cidade no sul de Minas, parte do Circuito das Águas. Mas, Fabrício, será que todos sabem o que são as nossas imersões? As nossas imersões têm línguas, atividades com artes, saúde e espiritualidade, e passeios por Cambuquira e região. E em Cambuquira estão as melhores águas minerais medicinais do mundo. E o Parque das Águas de Cambuquira fica em frente ao nosso grande hotel Trilogia. E nós ainda vamos levá-los para a aldeia do Divino, certo? Sim, e lá normalmente nós fazemos atividades ao ar livre, pintura em aquarela, aprendemos sobre plantio, horta orgânica, caminhada e até banho no Rio Lambari. Venham vivenciar e se energizar conosco. Nós estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, pergunta e esclarecimento.